quê? A sério? Como assim? Vamos pôr a bilhar disso em dia? Let's go! Alô, malta! Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Bilhardices. E eu vou começar por explicar o porquê deste nome. Então, bilhardices, para quem não sabe, é um termo madeirense que significa coscovilhices, fofocas, e eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre em cima do acontecimento e que gosta muito de saber das coisas. Então pensei, por que não? E venho aqui partilhar convosco algumas dessas coisas. O podcast também será para contar como é que correu a minha semana, episódios mais caricatos, sim, porque a minha vida é uma montanha russa e está constantemente a acontecer coisas ridículas e que me irritam profundamente. Então vim partilhar essas experiências convosco. E também, mais para a frente, estava a pensar em trazer convidados e entrevistá-los, sejam amigos meus, sejam conhecidos, sejam familiares e etc. Portanto, digam-me o que é que vocês acham dessa ideia. Então, vamos falar de uma coisa que me irritou profundamente esta semana e que já me anda a irritar há algum tempo, que é os meus treinos de voleibol, que literalmente não existem. Olha lá, Carol. Os meus treinos de voleibol que literalmente não existem. Então, na semana do Carnaval, os treinos deixaram de existir, porque a maior parte das pessoas que está cá em Lisboa não são de Lisboa, então durante as férias vão para casa. E aqui é triste que a madeirense não pode ir para casa porque não vai doar um rim para ir para casa. Então fiquei em Lisboa sozinha, sem fazer nada, e os treinos foram cancelados nessa semana. Depois, esta semana, que foi do dia 7 ao dia 13 de março, Cirila, segunda-feira, dia 7, foi treinar. Qual é que é o problema? Sou eu sempre que levo as bolas. Cheguei lá, não havia treino. Para já só havia 3 pessoas para treinar, o que nem dá para fazer nada e nem dá para formar uma equipa. E depois soubemos que o espaço não estava reservado. Ok, pois na quinta-feira supostamente já tínhamos o espaço reservado. O treinador disse que efetivamente já tinha reservado o espaço, que era para nós não nos preocuparmos, que efetivamente ia haver treino, que se desculpava imenso pelo sucedido na segunda-feira. Guess what? Chegamos lá quinta-feira, não estava reservado o espaço. Porquê? Porque o rapaz que nos reserva o espaço, que é da AE, da Associação de Estudantes da nossa faculdade, tem por hábito enviar um e-mail de confirmação de espaço no domingo à noite, quando o e-mail deve ser enviado na quinta-feira anterior. Estão a entender? E não, o rapaz faz sempre tudo errado. E pelo que eu percebi, o dono do estabelecimento até tolerava algumas vezes, mas entretanto acho que entraram umas regras em vigor e pronto, lixamos-nos e não houve treino. O dono do estabelecimento disse que se nós quiséssemos treinar tínhamos que pagar. Que piada, não vamos pagar coisíssima nenhuma quando podemos obter este espaço de forma gratuita. E o que me irritou ainda mais é que os campos estavam vazios. Eles tinham 3 campos e estavam completamente vazios e não nos deixaram treinar. Pois, e eu nisto tudo andei a passear as bolas para cima e para baixo todo o tempo. Ok, são só 4 bolas, mas mesmo assim pesa. E estar a andar com elas de um lado para o outro desnecessariamente irrita-me profundamente. Mas na quinta-feira, como nós não queríamos simplesmente ir embora para casa, arranjamos um espaço e fomos dar uns toques. Estava eu e mais 4 colegas minhas do voleibol. E nesse dia o tempo estava horrível. Ora chovia imenso, ora parava de chover, depois estava imenso frio, mas mesmo assim elas quiseram fazer um mini treino que só durou 30 minutos porque uma rapariga esbardalhou-se no chão. O piso estava escorregadio, havia umas partes em que tinha lama e a moça, ao ir buscar a bola, escorregou o pé e caiu. Enfim, isto foi mesmo a deixa para irmos para casa, porque eu já queria ir para casa, então aproveitei que a rapariga caiu e disse, olha, acho que isto é o perfeito momento para irmos para casa. E depois fui para casa, obviamente. Depois, outra coisa que me irritou esta semana, e que neste caso foi na residência, foi as cozinhas do resto do chão e do primeiro andar. Para quem não sabe, eu vivo numa residência universitária e nós temos
4 cozinhas, uma no resto do chão, uma no primeiro, uma no segundo e uma no terceiro. E nós somos 70 pessoas cá na residência. Então, as 70 pessoas estão distribuídas para essas 4 cozinhas. O que é que acontece? As pessoas são porcas ao ponto de não deitar os restos de comida no lixo e mandam tudo pela pia abaixo. O que é que acontece? Depois fica entupido. E o que é que aconteceu nesta semana? Foram todos para casa, os que vinham cá em Lisboa foram todos para casa e os tristezinhos dos deslocados que vinham mais longe ficaram cá na residência. Ora, o que é que aconteceu? Nós nem podíamos abrir a torneira porque a cozinha começava a ficar cheia de água. Mas quando eu digo cheia de água, é mesmo cheio. Tínhamos que estar constantemente a perder tempo para limpar o chão. Começamos a lavar pratos na casa de banho, começamos a lavar louça na casa de banho, depois tínhamos uma mangueira na rua, também começamos a lavar louça na rua, inclusive eu lavei a louça à chuva e continuamos nesta brincadeira. E como se não bastasse, ontem, que foi precisamente sexta-feira, eu fui colocar a minha roupa a lavar. De facto, quando eu estava a colocar a roupa na máquina, achei muito estranho porque a máquina, o tambor, estava meio solto. E eu pensei, bem, algo de errado não está certo. Mas coloquei a roupa lá dentro e quando premi o botão para a máquina iniciar a lavagem, aquilo começou a fazer um barulho muito estranho. Eu vou colocar aqui o som para vocês ouvirem, só para verem o quão mau foi. Mas muito mau mesmo. Isto era a máquina ontem, parece uma metralhadora, mas isto era a máquina ontem. E o pior é que eu coloquei a minha roupa a lavar, quando acabou o ciclo a roupa ainda estava um bocado molhada, então coloquei de novo a centrifugar e depois, quando acabou essa segunda centrifugação, óbvio que eu abri a porta para tirar a roupa e a minha roupa estava a cheirar a quê? A queimado. Ora, nada melhor do que isto. A minha roupa estava a cheirar a queimado, então o que eu fiz foi desligar a máquina e depois desliguei a da ficha e aquilo nem está bom para utilização. Agarrei na roupa, tive que colocar noutra máquina que estava ao lado e tive que ir a lavar outra vez, ou seja, gasto de água, gasto de eletricidade, gasto de detergente aleatório. Conclusão da história: somos 70 pessoas numa residência e só temos uma máquina de lavar a funcionar. Já não bastava as cozinhas entupidas com restos de comida e que está sempre a sair água, e agora só temos uma máquina de lavar. Sorte a minha que ontem coloquei a roupa toda a lavar, então nem tenho esse problema. Não vou ter que pôr roupa a lavar nos próximos tempos, mas coitado daqueles que têm montes de roupa. E pronto, basicamente é isto que se anda a passar aqui nesta residência. Depois ontem também queria fazer uma receita, que era um patê de delícias do mar. Coloquei os ingredientes todos dentro da liquidificadora e quando fui ver aquilo nem funcionava porque alguém tinha partido e não disse que tinha partido. Então, literalmente, estava lá os ingredientes, eu coloquei aquilo para trabalhar, não trabalhou. Maravilhoso. Mais um dia nesta humilde pensão que é tudo muito normal. Já não bastava os roubos de comida aleatórios, sim, porque isso também acontece. Roubaram-me uma camisola. Já não bastava isso, agora só temos uma máquina de lavar. As cozinhas, acho que já está minimamente resolvido o problema, porque vieram cá os senhores desentupir. Se bem que não vai durar muito tempo, porque as pessoas não são civilizadas ao ponto de deitar os restos de comida dentro do balde do lixo, ou seja, daqui a um mês, e mesmo assim acho que um mês já é muito. A cozinha vai estar ao caos, outra vez. Também já roubaram louça, roubaram garfos, roubaram-me talheres, roubaram-me um prato sujo com lasanha. Houve uma vez que eu tinha acabado de jantar, mas não queria lavar o prato ainda. Então descansei o prato e os talheres em cima do balcão. Para o meu espanto, quando lá cheguei só estavam os talheres, o prato desapareceu, mesmo sujo. Maravilhoso. Há quem se contente com tudo, né? Outra coisa, eu inscrevi-me no ginásio. Para quem viu o meu último vídeo, sabe disso. Sabe que eu informei que me tinha inscrito no ginásio, que ia começar a ir, porque com esta situação do voleibol nunca tenho uma prática recorrente de desporto e queria ter. Então inscrevi-me no ginásio. Problema, houve uma semana em que fui ao ginásio com uma amiga minha cá da residência
E ela já sabe os exercícios, já sabe os materiais necessários para executar os exercícios, sabe fazer a execução correta dos exercícios, etc. Qual não foi o meu espanto quando lá cheguei e organizei o meu plano antes de ir para lá? E eu estava-me a achar a palhaça do ginásio. Mas literalmente a palhaça do ginásio, porque eu não sabia onde é que estavam os materiais. Depois, para montar, era tudo um drama. Parecia que toda a gente estava a olhar para mim, ou eu estava com a mania da perseguição, e estava-me a sentir super constrangida e deslocada de casa, completamente. Não estava na minha zona de conforto. Treinei, pronto, já que lá estava, fiz o esforço, mas aquilo também, eu escolhi um péssimo dia e hora, porque eu fui às 8 da noite, às 20, e essa hora aquilo está sempre cheio. Estava a ver até uma aula de zumba, o espaço era super limitado, então eu tive que esperar para poder usar alguns materiais e algumas máquinas. Mas eu, quando vou ao ginásio, sinto-me a palhaça do ginásio e parece que estou a fazer os exercícios todos errados, parece que está toda a gente a olhar para mim, depois eu pareço um frango do Pingo Doce no ginásio, tipo, todas as pessoas que lá estão têm corpos maravilhosos e depois aparece o frango. Portanto, é só isso que eu tenho a dizer. Eu daqui a pouco vou ao ginásio e não sei como. Já fiz aqui o meu plano, vou treinar glúteos e gêmeos, mas vou passar vergonha, como sempre. E, by the way, tenho uma dúvida, não sei se vocês são assim, ou se sou só eu, mas eu tenho a mania dos ácaros. Eu estou cada vez pior, tudo me incomoda, tenho que ter o quarto sempre limpo e arrumado, porque senão começa a entrar em parafuso. E então, aqui na residência, porque tudo acontece nesta humilde pensão, houve um quarto de uns moços que apareceu por cerveja na cama. E então havia um rapaz que era de Erasmus e durante algum tempo ele acordava sempre com picadas no corpo e pensava que era dos mosquitos. Isto em setembro do ano passado. O tempo ainda estava quente, eu pensava que era dos mosquitos. Pá, e em novembro, acho eu fui reclamar à governanta a dizer que achava muito estranho, que já estávamos em novembro, o tempo já estava mais frio e eu continuava a aparecer com picadas. Quando fomos a ver, no colchão tinha uns peixerucos, até me está a dar uma coisa nas pernas. E então o moço, ele e o colega de quarto foram transferidos para outra residência, o quarto ficou em desinfestação, e então agora eu penso que tenho esses bichos no meu colchão, porque há dias acordei com uma picada nem sei se era uma picada, se era uma bexiga, se era uma mancha, whatever, na barriga, e associei que tinha sido do colchão. Então literalmente fui buscar lençóis novos, e antes de fazer a cama comecei a aspirar o colchão e a ver se estava tudo ok. Eu não sei se isto é só uma mania minha ou não, mas depois que apareceu os peixerucos no quarto dos rapazes, eu ando assustada com a situação. Isto porquê? Porque a residência é assim um bocado antiga, os colchões são antigos, tanto que eu não durmo em cima do colchão, eu durmo em cima das molas do colchão, eu e toda a gente desta casa. Então pronto, a probabilidade de ter é alguma. E eu não acredito que eles façam limpeza aos colchões nem nada do género, portanto assusta um bocado. Continuando, para falar da faculdade, que é só o maior desgosto da minha vida e que não sei, eu não tenho o juízo quando disse que queria ir para a faculdade, porque há mil e uma coisas que se pode fazer sem ser ir para a faculdade. Tenho um monte de trabalhos para fazer, mas quando digo um monte, é um monte. Tenho um trabalho para entregar este domingo, hoje é sábado, e eu ainda não fiz. Tenho teste dia 17, tenho que entregar um teste dia 17, que na verdade é um trabalho, mas que é teste, estão a entender? Porque a minha professora disse que... imaginem, a minha professora é preguiçosa. Ela só dá aulas online, mas isso deve estar associado a algum problema de saúde que ela tenha. Ela só dá aulas online e eu já tive aulas o ano passado com ela.
no período da quarentena e eram online, e os testes teriam que ser presenciais, só que ela nunca fez testes presenciais, ela transformava os testes em trabalhos. E este ano aconteceu exatamente a mesma coisa. Uma vez estávamos na aula e ela disse: olhem, o que é que vocês acham de eu mandar-vos um enunciado de um trabalho e depois aquilo valer como teste? Óbvio que toda a gente disse que sim, ficaram felizes e contentes. Então pronto, dia 17 tem teste de francês, dia 17 tenho que submeter esse teste, que by the way tem que ter 4 a 8 páginas, socorro. Depois tenho uma apresentação de mitos de França para preparar. Hoje é sábado e tinha que enviar ontem um e-mail à professora. Eu tinha que enviar um e-mail com o tema. Boing boing, deixa-me já escrever aqui nas notas. Enviar e-mail à professora de mitos. Enfim. Depois tenho que preparar a apresentação de estudos querosianos, mas esse eu já sei o que é que vou fazer, já estou minimamente encaminhada. E tenho também que fazer uma apresentação de um livro francês, livro esse que eu ainda nem li, porque a professora supostamente vai-me trazer o livro, vai-me emprestar, assim não tenho que comprar, mas a própria esqueceu-se de me trazer a semana passada e disse: Cirila, por favor, mande-me e-mail na quarta-feira, porque nós temos aula na quinta presencial, e ela disse: mande-me e-mail na quarta-feira para que eu não me esqueça do livro. Guess what? Esqueci-me do livro, e a mulher também. Então, não li o livro. Nem era bem aquilo que eu queria, porque o que eu queria era sobre a peste negra, mas era de um autor cujo uma colega já tinha escolhido também. Então a professora disse: para não serem duas pessoas a apresentar a mesma coisa, Cirila tem outra opção. E eu tinha outra opção, que não era a que eu queria, mas é um livro que se chama 2030 e que fala sobre o futuro. Uau, maravilhoso, vou gostar, não sei. Isto para dizer que também em francês já temos mais pessoas, isto porque inicialmente era só je, moi, eu própria, a aluna, não havia mais ninguém. Pá, aí uma semana e meia a professora dava aulas particulares. Depois apareceu duas raparigas de Erasmus, uma é italiana e a outra é brasileira. Mas gente, o que é que acontece? Elas parece que combinam para faltar em conjunto, porque já aconteceu eu ir à aula e elas não aparecerem simplesmente. Então, o que aconteceu? Tive aula sozinho outra vez, que é só a coisa mais constrangedora da vida, porque a professora é muito simpática, atenção, deixa-nos super à vontade, é exigente, mas é compreensível também, então não nos mete muita pressão, mas mesmo assim é só eu e a professora, e depois ela manda-me escrever textos e coisas e eu detesto, portanto rezo para que as moças não faltem mais nenhuma vez, porque senão vai ser só péssimo. Dia das Mulheres. Sim, eu não tenho por hábito festejar o Dia das Mulheres, eu digo sempre que o meu dia é o Dia da Criança, porque eu sou a criança em pessoa. Então, quando chega o Dia das Mulheres e alguém diz: feliz Dia da Mulher, Cirila, eu não sei porquê, mas eu sinto-me sempre mal, parece que eu nem estou enquadrada naquilo. Então vi montes, mas chuva de posts no Insta que falavam sobre temas que eu até considero importantes. Apesar de ser o Dia das Mulheres, são as próprias mulheres que nos apoiam umas às outras, e isto acontece com muita frequência. Por isso é que eu só tenho amigos homens, gente, estão a entender? As minhas amigas mulheres são escassas, são para aí umas 5 ou 6. É verdade? Não, fala, diz lá. Tem quantas amigas mulheres? Bom, é porque eu esteja nesse rol. Olha que as lambesgoias não contam. Olha lá, as lambesgoias não contam. Elas são amigas quando eu quero que elas sejam. Olha lá. Uma coisa é conviver, outra coisa é considerar amigo. E depois do que elas já me fizeram, não são amigas de tudo. Ué, só se for amigas do esgoto mesmo. E pronto, depois há este tipo de pessoas que são as lambesgoias que usam as pessoas. Que são amigas, mas são amigas quando lhes convém, quando precisam de alguma coisa, sei lá. Olha, é melhor nem sequer continuar este assunto, senão vai dar geneira.
Mas eu tenho muito mais amigos homens, especialmente na Madeira. Quando eu vou à Madeira, eu só saio com os meus amigos, por sinal são homens, do que mulheres, porque os gajos são muito mais simples, são muito mais práticos e não têm manias. Para eles está sempre tudo bem. Quer dizer, tenho um amigo que de vez em quando inventa umas fofocas. Veio dizer que a Leonor tinha um caso com uma colega dela, a Soriana. Afinal era mentira. Gente, sim, a Leonor é uma amiga minha que pronto, que tem amigas, como toda a gente tem, e um colega nosso inventou que ela estava a ter um caso com essa amiga dela. O que era mentira, porque claro que eu, Cirla Nair, fui questionar a Leonor se era verdade. Ela disse que não. Então tem homens que também às vezes inventam algumas coisas e que não são o melhor exemplo. Mas de mulheres para mulheres há muita inveja, há muito ódio, há falta de apoio, há tudo e mais alguma coisa, porque elas deviam se apoiar mutuamente e não, elas literalmente matam-se umas às outras por causa de coisas ridículas. Recebi uma mensagem a perguntar se eu estava na residência. Deixem-me só responder, porque eu tenho aqui uma balança e uma fita métrica de uma rapariga aqui da residência, porque eu pedi, como ia ao ginásio, pedi para que ela me emprestasse só para tirar as medidas do corpo e pesar-me ai gente, péssimo, e pesar-me em jejum, e depois daqui a um mês ou daqui a 3 semanas voltar a fazer esse processo, a ver se houve evolução. E eu já tenho a balança e a fita métrica para aí há uns 3, 4 dias e acho que a moça entretanto precisa e está-me a enviar mensagem. Pois ela está a dizer que precisa, mas ela vai esperar um bocadinho porque eu agora estou ocupadíssima. Deixem-me só guardar isto. E pronto, basicamente a minha semana foi esta, que foi muito louca, como podem imaginar, só que não. Mas todas as semanas há coisas a acontecer, seja na residência, seja no ginásio, seja na faculdade. Outra coisa da minha faculdade que me irrita é aquela associação de estudantes, que é a Associação de Estudantes Fantasma, que não faz nada. Eles não fazem nada. Eu enviei, eles literalmente no Insta têm uma caixa de sugestões, e eu enviei uma sugestão que consistia em eles entrarem em contacto com o ginásio, nomeadamente aquele a que eu vou, e tentarem ter um desconto para estudantes, porque a Faculdade de Medicina tem esse protocolo. Em vez de pagarem 26 € por mês pelo ginásio, eles pagam acho que é 15 €, e isso é uma diferença gigante e que dava muito jeito à minha carteira, que já está mais rota que sei lá o quê. E então enviei mensagem privada no Insta e depois responderam-me a dizer: se puderes, manda isso na caixa de sugestões. Enviei na caixa de sugestões, guess what? Não recebi resposta até o dia de hoje. Depois, há um colega nosso cá da residência que conhece algumas pessoas da Associação de Estudantes, então eu pedi para que ele falasse com eles. Não surtiu efeito nenhum, não serviu de nada, e eu à espera deles também nunca mais ia para o ginásio, então prefiro ser eu a puxar do meu bolso o dinheiro e ir para o ginásio, porque à espera deles eu continuo sentada na minha cama como estou neste momento, porque nada vai acontecer, porque eles funcionam a carvão. Acho que a única preocupação deles é as casas de banho sem género. Sim, porque a minha faculdade é tudo uma cambada de alternos e então decidiu-se criar toda uma polémica à volta das casas de banho, porque as casas de banho não podem ser de mulheres e de homens, porque isso é do século passado. Tem que haver casas de banho sem género, que é para aquelas pessoas que não se identificam nem com uma coisa nem com outra, se possam sentir integrados na casa de banho. Enfim, eu nem tenho opinião quanto a este assunto. Acho só uma perda de tempo, embora eu compreenda que há pessoas que se queiram sentir integradas e representadas, mas gente, é só uma casa de banho. Qual é que é o problema de uma rapariga que é fisicamente rapariga ir à casa de banho das mulheres e um rapaz que é fisicamente rapaz ir à casa de banho dos rapazes? Ok, podem não se sentir que aquilo é o lugar deles, mas é só a casa de banho, gente. Eles nem têm que ir à casa de banho. Eu vou à faculdade todos os dias e nunca vou à casa de banho, já porque aquilo é imundo, nojento
nojento e deve estar cheio de germes. Portanto, não obrigada, que eu não estou a fim de apanhar infecções. Outra mania que eu tenho, by the way, aqui na residência é, quando vou à casa de banho, levo sempre o meu desinfetante atrás, porque tenho que desinfetar a sanita, porque senão... infecções à vista. Mas pronto, são estas coisas na faculdade que às vezes irritam-me um bocado. Acho que há problemas muito mais importantes ao qual eles não dão o mínimo de atenção. Como, por exemplo, o ano passado eu tinha aulas em salas, o meu estendal daqui a nada está a voar. Que está um vento lá fora descomunal. Sabes que o meu estendal ainda há bocado caiu no chão. Caiu no chão e daqui a nada vai cair outra vez. Ou a roupa vai voar. O que é que eu estava a dizer? Não sei. O ano passado eu tinha aulas numa sala em que a parede estava a ser segurada por ferros. Depois também aparecia ratos, nasciam cogumelos no chão. E supostamente aquilo era um edifício novo. O nome daquilo era edifício novo mesmo. E aquilo de novo não tinha nada. Aquilo era da época dos Afonsinhos. Entretanto, fecharam isso. Ficamos sem espaços comuns para comer. Quem quiser comer na faculdade, olha, vai comer na relva no chão, porque não há sequer espaços para comer. Tens os bares, que são caros como tudo, só para vocês terem uma noção. Uma banana custa 1€. Uma sandes de pão duro com queijo e fiambre acho que custam 2€. Eu não sei, eu nunca fui lá comer. Mas acho que para frequentarmos esses espaços temos que efetivamente consumir lá. E aquilo é tão caro que às tantas ninguém, ou a grande parte dos alunos, não quer ir para lá. Então há muitas vezes que eu vejo pessoas na faculdade a comerem no jardim. Tem para lá uns bancos de cimento e pronto, mas não há espaços onde as pessoas possam comer. Depois é tudo excessivamente caro. Não tem condições, a faculdade não tem condições às vezes. As casas de banho são péssimas. Uma iniciativa que fizeram e que eu por acaso gostei foi nas casas de banho das raparigas. Colocaram lá uma caixinha com pensos higiênicos e tampões para quem precisasse pudesse utilizar. Eu acho que isso é muito inteligente e às vezes dá jeito para quem se esquece, ou até mesmo para quem não tem as mesmas possibilidades que as outras pessoas, terem acesso a essas coisas. Inclusive, acho que há um país qualquer europeu que tem na rua umas máquinas que disponibilizam essas coisas. Acho que não é pago sequer, mas tem uma máquina com pensos higiênicos individuais, não em packs, e tampões, e depois quem precisa pode ir lá buscar. E pronto, malta, é isto que se anda a passar. Pelo menos nesta semana foi isto que aconteceu. E acho que não há muito mais a dizer. By the way, passem no Mac e experimentem o novo gelado que eles têm, que é bem bom, que é com banana e biscoito, acho eu, e é maravilhoso. Se vocês forem à aplicação do Mac, eles estão com uns descontos muito bons também. Tem 2 menus por 8€, 2 sundae por 2€ e qualquer coisa. Enfim, maravilhoso. E agora eu vou encerrar o podcast e vou fazer os trabalhos da faculdade que tenho para entregar amanhã e avançar as restantes coisas. Portanto, um beijinho enorme e até ao próximo podcast.